Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 3. À noite, se for da vontade do Senhor nosso Deus, daremos sequência a Jeremias, capítulo 27 de Jeremias, à noite. Essa manhã nós ouviremos o Senhor falar conosco no Salmo 3. Salmo 3. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Você é alguém que tem dificuldade para dormir? Você tem dificuldade para dormir? Recentemente, Tainá e eu, a gente assistiu um filme que abordava essa temática. Na verdade, o filme trata de outras coisas também, mas uma das coisas que gira em torno do filme tem a ver com isso. A personagem principal ali, descrita, ela tinha dificuldade para dormir, a tal ponto dela fazer parte de um programa, no país onde ela residia, que fazia estudos do sono. Pessoas iam para lá, eram remuneradas para dormirem e serem avaliadas durante a noite. Ali, algumas coisas do filme que eu não quero falar sobre isso, porque senão vai acabar dando spoiler. Mas essa é uma temática abordada no filme. Pessoas com dificuldade para dormir e indo àquele lugar para serem monitoradas. Meus irmãos, isso é algo muito comum. Não é algo isolado. Há muitas pessoas que têm dificuldade para dormir. E as causas podem ser variadas. Não apenas um único problema apresentado, mas múltiplos problemas. E talvez seja a sua realidade nessa manhã. Mesmo sendo alguém que professa a fé em Cristo, você apresente essa dificuldade. Talvez algo já antigo, desde a sua mais tenra idade. Você tenha dificuldade para dormir. E com o passar do tempo, à medida que você foi envelhecendo, isso foi ficando cada vez mais recorrente na sua vida. E aí sim, pode ser por fatores relacionados à questão de saúde, problemas físicos mesmo, ou então por uma outra circunstância, talvez por questões de preocupação, por você lidar com a ansiedade.
E de tanto pensar nas coisas que precisa resolver, isso acaba tirando o seu sono, provocando em você insônia, dificuldade para dormir. Se você é alguém que lida com isso, a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: como é que você lida com esse problema? Como é que você tem lidado com a sua dificuldade para dormir? Essa manhã, meus irmãos, à luz do Salmo 3, nós vamos aprender como lidar com isso. Principalmente se a causa ou as causas forem relacionadas a questões do coração. O Salmo 3 serve para nós como um antídoto, como um remédio para lidar com este problema. E eu repito, principalmente se for a causa algo do seu coração. Não fisicamente falando, mas espiritualmente. O Salmo nos ensina que em Cristo, isto é, no ungido, Yahvé sustenta o seu povo. Por isso, podemos dormir em paz. Em Cristo, no ungido de Deus, Yahvé, o Deus da aliança, sustenta o seu povo. Por isso, você pode dormir em paz, porque Deus em Cristo sustenta você. Observe o texto, ele está dividido aqui pelo menos em 3 partes, nós veremos isso ao longo da exposição, mas eu quero que antes de você ver cada uma dessas partes, note o título do Salmo. Observe o título do Salmo, que faz parte sim aqui do texto original. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Há um comentarista que diz, meus irmãos, que quando o salmista, ele te dá aqui o título dessa maneira, como ele está dando para nós, ele dá o contexto do Salmo. Quando o salmista apresenta o título dessa forma aqui, tão clara, diante dos nossos olhos, ele nos dá aqui o contexto do Salmo. A ideia, a ilustração que é usada para isso é como uma porta com uma chave pendurada ali. Basta você abrir a porta através da chave que está já lá pendurada. O contexto está diante dos seus olhos. Você terá acesso à casa inteira através do título. E você pergunta, pastor, então qual é o contexto? Sem desmarcar o Salmo 3, volte lá para 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15. Eu quero que você observe o contexto em que esse salmo foi escrito. 2 Samuel 15. Não apenas esse capítulo, meus irmãos, capítulo 15, mas também os demais aqui, capítulos de 2 Samuel, se estendendo até o capítulo de número 18, nós temos o contexto da história aqui por trás do Salmo 3. Então vai do 15 até o capítulo 18, pelo menos, tratando desse contexto. Mas veja pelo menos os primeiros versículos do capítulo 15, para você ser situado sobre o contexto. Observe, do versículo 1 ao versículo 6. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão para si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. Qual é o contexto? O contexto que o Salmo 3 ele é escrito, meus irmãos, é o contexto da
rebelião de Absalão contra o seu pai Davi, o seu pai e o seu rei. Foi quando a rebelião foi ventilada a Davi que esse salmo foi escrito. Quando ela foi suscitada contra Davi, foi que esse salmo foi escrito. Davi foge, o texto vai nos mostrar isso, lá em 2 Samuel, e depois que ele fugiu ali da rebelião do seu filho, e não fugiu por medo, não de forma nenhuma, mas porque não era o momento ainda dele agir, e ele confiava no seu Deus, quando ele foge, ele escreve este salmo. É interessante porque tanto o 2 Samuel como o Salmo 3 narram a mesma história. Qual é a diferença? Pelo menos uma delas. Em 2 Samuel, a partir do capítulo 15, você tem os detalhes disso. E em uma estrutura que é narrativa, contando a história para nós. O Salmo 3, a estrutura, ela é poética. E não apenas isso, é a resposta de Davi àquela circunstância. Enquanto lá em 2 Samuel o autor está preocupado em nos mostrar o que aconteceu, apresentar os fatos, ali os detalhes da história, o Salmo 3 nos mostra aqui a resposta daquele que foi perseguido. Como foi que ele reagiu àquela perseguição do seu próprio filho. Davi se encontrava, meus irmãos, cercado, perseguido, por causa do seu próprio filho. Agora veja, por mais que nós entendamos que Davi está sofrendo aqui no Salmo 3, e é um sofrimento legítimo, uma vez que o próprio filho é a causa desse sofrimento, você não pode perder de vista o contexto maior ainda. Por que Davi está sofrendo essa perseguição? Davi está sofrendo essa perseguição porque ele estava sendo disciplinado pelo Senhor Deus. Voltando um pouco mais em 2 Samuel, você não precisa fazer isso agora, mas depois você pode ver com calma em casa. Você deve lembrar que Davi tinha pecado contra o Senhor, principalmente de duas maneiras. Ele havia adulterado e ele havia assassinado. E depois de ele cometer esses dois pecados, dentre outros também, o Senhor enviou o profeta Natã, seu servo, para repreender Davi. E na repreensão que ele ali faz contra Davi, é declarado a Davi que o Senhor iria puni-lo, iria castigá-lo pelo seu pecado. Davi não morreria, ele foi poupado da morte. Todavia, a espada jamais se apartaria da sua casa. E o texto diz que aquilo que Davi tinha feito em oculto, o Senhor faria publicamente. Ora, o que Davi fez contra o Senhor e contra o seu próprio povo, na verdade, não foi em oculto. Digo, no primeiro momento sim, mas aquilo já estava se espalhando. E certamente depois tomou conhecimento de todos. O Senhor o castigou publicamente, de forma justa, uma punição adequada aos seus pecados. Logo, o que acontece aqui é fruto desse pecado. Se você voltar um pouco antes, na verdade, o que já aconteceu mesmo com relação ao próprio deitar de um dos seus filhos com uma das suas filhas. Amnon, que deita com a sua filha, com a sua irmã, a filha de Davi. Um incesto dentro da sua própria casa. Depois Absalão mata o seu irmão. Tudo isso como consequência do pecado do rei. E agora, o filho que havia matado um outro filho dele se rebela contra ele. Se rebela contra ele. Se levanta contra ele. Agora entenda isso. O que está acontecendo aqui é uma disciplina. Não significa dizer que Davi ainda era tratado por Deus como culpado pelo seu pecado. Precisamos entender isso, a distinção disso. Quando você se arrepende dos seus pecados, como Davi de fato se arrependeu, ele escreveu o Salmo 51, que mostra isso para nós, ele foi perdoado pelo Senhor, ele foi justificado. Contudo, isso não apaga as consequências do pecado.
Você foi perdoado em Cristo, mas as consequências do seu pecado você deve passar por elas. É o que está acontecendo com Davi aqui. Ele foi perdoado pelo Senhor, mas ele está agora vivenciando as consequências do seu pecado. Sim, perdoado. Não tinha culpa mais sobre ele, mas as consequências do pecado o acompanharam. Meus irmãos, Davi tinha um problema terrível para lidar aqui. Ele tinha que lidar com a ira do seu filho. Observe como 2 Samuel 15, pelo que você já viu aí na leitura, e aqui também no Salmo 3, vai nos mostrar que há uma conspiração que é feita. Absalão, ele arma uma conspiração contra o seu próprio pai. E veja a ironia aqui dessa circunstância. Aquele que tem como significado o seu nome, Absalão, o pai da paz, ele é o autor de uma guerra contra o seu próprio pai. Pense um pouco sobre isso. Quando Davi, ele nomeou esse filho e aguardava a chegada desse filho em sua casa. Se coloque no lugar de Davi por um momento. Aquela alegria de você estar esperando por um filho tão aguardado, e que você coloca um nome com um significado tão profundo, tão importante. Quem é que iria imaginar que esse filho, que saiu de você, que tem o seu sangue, que foi instruído, que foi criado por você, e mesmo com todos os erros de Davi, obviamente, um dia se levantaria contra o seu próprio pai. A ponto, meus irmãos, veja, não é um ato isolado, não foi uma atitude de rebeldia isolada, mas uma conspiração muito bem planejada, muito bem arquitetada, que durou um bom tempo para que ele pudesse persuadir vários dos homens de Davi. Vários súditos de Davi foram assim persuadidos por Absalão. E agora promovem guerra contra o seu rei. Existe alguma dor pior do que essa? Um filho rebelar-se contra o seu pai? Alguém da sua própria casa lhe odiando? Todos nós temos que nos deparar com isso em nossas vidas em algum momento. Digo, experimentar o ódio de alguém. Alguém que não gosta de nós, alguém que por alguma razão nos persegue. E é difícil lidar com isso. Agora, imagine lidar com isso dentro da sua casa. Aquele a quem você ama de forma especial, que você cuidou, lhe odeia e conspira contra você. Interessante observar como há um paralelo aqui entre o Salmo 3, o que é descrito no Salmo 3, com o Salmo 2. Como assim? Veja, o Salmo 3 novamente. Os versículos 1 e 2 é dito que há um número grande de adversários se levantando contra Davi, contra ele. Tendo isso em mente, veja, quem está fazendo isso? Absalão está promovendo isso e usando aqui o exército, os súditos de Davi, várias pessoas contra Davi. E aí você volta para o Salmo 2, veja, o Salmo 2. A partir do versículo 2, é dito: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que o Salmo 2 declara sobre príncipes, sobre homens que conspiram em suas reuniões secretas contra o Senhor e contra o seu ungido, se cumpre no Salmo 3. Ou melhor, é exemplificado no Salmo 3, na própria vida de Davi, do ungido de Deus. Ele experimenta isso na própria pele.
Pessoas próximas a ele, o próprio filho, conspirando contra ele. E, meus irmãos, observem aqui a gravidade desse pecado. É uma conspiração contra o rei. Contra o rei. Contra um líder. Isso não pode ser atenuado por nós. Temos que dar a devida seriedade ao caso aqui. Toda vez que pessoas, no meio da igreja de Cristo, conspiram contra a sua liderança, estão em flagrante pecado de rebelião contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Este não é o meio designado por Deus para lidar com a sua liderança. Não é. Existem os meios lícitos, ordenados por Deus, para lidar com aqueles que estão governando o seu povo. E um deles certamente não é o povo conspirar, tramar contra os seus líderes, como é o caso aqui. Perceba que Absalão não queria somente a coroa do seu pai. Não, ele não queria apenas o lugar do seu pai. Ele queria matar o seu pai. Acabar com a sua vida. A conspiração de Absalão aqui, meus irmãos, que o Salmo 2 muito bem descreve, o Salmo 3 aqui também nos detalha, é uma conspiração que visa, em última instância, matar o rei, derrubá-lo, estroná-lo, acabar com a sua vida. O que você faria em tal situação? Se esse fosse o seu contexto, pessoas conspirando contra a sua vida, o número dos adversários crescendo cada vez mais, você se vendo acuado, a ponto de tomar a decisão de fugir e ainda ser perseguido, e esta perseguição ser causada pelo seu próprio filho, alguém, sangue do seu sangue, o que é que você faria? Qual seria a sua atitude? O Salmo vai nos dizer qual foi a resposta de Davi a isso. Em primeiro lugar, versículos 1 e 2, nós temos um grito desolado aqui. Versículos 1 e 2, um grito desolado. Davi apresenta ao Senhor. Observe, versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Meus irmãos, Davi sente a pressão que lhe foi ali engendrada por seus vários oponentes. E o que ele faz? Ele clama ao seu Deus pactual. Sim, os versos 1 e 2 nos mostram um clamor por parte de Davi. Veja como é que ele começa o Salmo. Ele começa o Salmo dizendo aqui, proferindo o nome pactual do Senhor nosso Deus. Ele apela para Yahvé, essa é a ideia. Diante daquela circunstância de perseguição e de trama contra ele, o que ele faz aqui, em primeiro lugar, é apelar para o Deus do pacto. O verbo erguer aqui, se levantar, ele pode ser usado para rebeliões, mas ele também tem a conotação mais ampla de qualquer tipo de oposição que surge contra alguém, que é o caso aqui. Mais uma vez, volte para 2 Samuel, para você ver algo relacionado a isso. 2 Samuel 15, versículo 12. 2 Samuel 15, versículo 12, sem desmarcar o Salmo 3. 2 Samuel 15, versículo 12, veja aí. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata. Veja, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. É o que Davi está dizendo nos versos 1 e 2. Crescia em número, numerosos inimigos.
soldados, meus irmãos, homens da confiança do rei, dentre outros súditos do povo, estavam se juntando a Absalão contra Davi. Uma numerosa multidão. Veja o versículo 2. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aqui, o rei Davi, ele não apenas reconheceu a extensão da oposição, o grande número elevado aqui de pessoas contra ele, mas também ele sabia o que esses numerosos homens, essas pessoas estavam falando contra ele. E observe, o versículo 2 é muito claro. O que estavam dizendo aqui era algo que denegria a honra do próprio Deus. Eles estavam alegando, meus irmãos, que em Deus não há salvação. E aqui os comentaristas normalmente dizem o seguinte: o que eles estavam dizendo era ou que Deus ele não tem poder para salvar, ou então, e mais provável, é que Deus não se importava com Davi e não iria salvá-lo. Em Deus não há salvação. Ele não vai te livrar, Davi. Ele não vai te livrar. Perceba também que a conspiração descrita nos versículos 1 e 2 aqui, também ela tem um paralelo com o Salmo de número 1 e o Salmo 2. Como assim? Lá no Salmo 1, nós aprendemos acerca da meditação na palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus traz a ideia de nós estarmos assim, envolvidos nesse processo, como que numa reunião, numa união com a palavra e reunidos com a palavra. O Salmo 2, e no Salmo 3 vai reverberar isso, fala de uma reunião aqui que é maligna, através de uma conspiração. A ideia é a seguinte: há um contraste de reuniões sendo aqui descritas. Na primeira reunião, no Salmo 1, Deus ele é exaltado. O seu nome é glorificado. À medida que meditamos em sua palavra, nos reunimos para ouvir o Senhor. No Salmo 2 e aqui no Salmo 3, quando pessoas se unem para conspirarem contra o Senhor e contra o seu ungido, eles estão blasfemando contra Deus. O nome do Senhor em seus lábios é tratado de maneira ímpia. Exatamente o que acontece aqui no Salmo 3, verso 2. Eles declaram com os próprios lábios: em Deus não há salvação. O ataque, em última instância, é ao próprio Deus da aliança. Levantar-se contra o seu ungido é levantar-se contra o próprio Deus. Meus irmãos, perigos, lutas, adversidades deveriam, em nossas vidas, não nos afastar do Senhor, mas nos conduzir cada vez mais para próximo do nosso Deus. Não é o que está acontecendo aqui com Davi? Qual é a resposta de Davi àquela perseguição? Ele clama ao Senhor. Ele fala com Yahvé. Ele faz um apelo ao seu Deus. E é nessas circunstâncias em que nossos corações eles são especialmente revelados. Quando nós somos perseguidos e enfrentamos problemas com relação aos ímpios, nós vamos demonstrar se vamos reagir de uma maneira santa, temente ao Senhor, justa, com a piedade, assim, sendo uma marca em nossas vidas, com a verdade, em oração, ou se nós iremos reagir aos seus ataques, assim como eles agem, com iniquidade. Como é que Davi poderia fazer isso? Qual é a base dessa ação de Davi? Ora, isso é fruto da sua confiança no seu Deus. Davi só podia reagir dessa maneira apropriada
Porque antes de tudo ele confiava em Yahvé. Ele descansava no Senhor. Uma das coisas que pastores têm que lidar frequentemente no ministério, especialmente em aconselhamento pastoral, é com o encorajamento das ovelhas. Encorajá-las através da palavra do Senhor, para que mesmo em meio às adversidades, busquem a Deus ainda mais, confiem ainda mais no Senhor, em meio às lutas. Veja o Salmo 27. Como o Salmo 27, que nós lemos na Santa Convocação, ele descreve muito bem isso, no versículo 3. Salmo 27, versículo 3. Também Salmo de Davi. O verso 3, observe, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Mesmo que o meu filho, mesmo que o número dos meus adversários seja incontável, mesmo que a guerra estoure contra mim, eu ainda assim confiarei no Senhor meu Deus. Os inimigos se juntam contra nós, e a primeira coisa que nós devemos fazer não é pegar em armas. Você sabe muito bem, você conhece já a teologia do seu pastor quanto a isso. Eu não sou contra, pelo contrário. Legítima defesa, isso deve ser usado. O que eu estou dizendo é que em primeiro lugar, quando a perseguição, seja de qual for a natureza, se levanta contra nós, a primeira coisa a ser feita é nos colocarmos diante do trono da graça do nosso Deus. É a primeira coisa. Este homem que escreveu este salmo aqui era um homem de guerra, que era habilidoso em batalhas, que sabia muito bem lutar. Mas a primeira coisa que ele faz não é usar as suas armas, pelo menos não as armas físicas, mas é ir ao trono do Senhor Deus. E como é que ele faz isso? Se você percebeu, espero que sim. Irmãos, a maneira como Davi lidou com esta guerra, com essa perseguição, foi compondo um hino a Deus. Sim, a sua resposta não foi somente apelar ao Senhor, clamar ao Senhor, foi isso. Mas veja, como um todo, pensando no todo aqui, ele escreveu um salmo. Ele compôs um cântico para o Senhor, para lidar com aquela perseguição. Como é que você lidaria com a perseguição? Como é que você lida com esse tipo de oposição? Ainda que seja menor que a de Davi, Davi lidou dessa maneira. Ele compôs um salmo. Há um puritano que, falando sobre isso, ele diz que, parafraseando ele aqui, ele diz que este salmo ele foi composto em lágrimas, ou semeado em lágrimas. É assim que Davi compõe esse salmo. E o puritano diz ainda, se você está angustiado, se você está aflito, além de orar ao Senhor, cante um salmo. Cante este salmo. Para lidar com o sofrimento. Para lidar com a perseguição. Eu vou ser bem específico, porque o contexto nos pede isso, nos ordena isso. Se você tem um filho desobediente, assim como Davi, um filho rebelde à palavra de Deus, um filho que não quer ouvir o conselho do Senhor, um filho que em alguma medida se levanta contra você dentro da sua própria casa, faça o que Davi fez. A rebelião do seu filho não o impediu de se alegrar em Deus. Ele canta ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele compõe para o Senhor, ele descansa no Senhor. Interessante observarmos que esse texto nos mostra como a ideia lá
desde Gênesis 3,15, sobre as duas sementes, ela está presente aqui também. Numa mesma família, pode, e de fato acontece, existir duas famílias. Numa família de sangue, existem duas famílias espirituais. Uma família que pertence ao Senhor, que serve ao Senhor, e uma outra que não serve ao Senhor, que serve ao diabo. Veja o que está acontecendo aqui. Davi, servo de Deus, ele tem um filho que não serve a Deus, que é rebelde. É impressionante como há pessoas que usam esse tipo de circunstância como um argumento para se afastar do Senhor. Os conflitos em sua casa, a rebeldia dos filhos, às vezes até mesmo na igreja local, como se fosse uma justificativa para nós não buscarmos ao Senhor. Quando o que Davi nos mostra aqui é exatamente o contrário. Aí é que eu tenho que buscar mais a Deus. Se eu tenho que lidar com divisão, com perseguição, com ataques na minha casa e até na minha igreja local, aí é que eu tenho que buscar mais ao Senhor Deus. Aqueles que usam isso como justificativo para se afastar de Deus, na verdade, estão só demonstrando que nunca estiveram servindo a Deus por quem Deus é. Não era pelo Senhor, estavam firmados em homens. Já pensou um negócio desse? Se a fé de Davi fosse firmada em Absalão, Absalão se afastou, Absalão se desviou, Absalão agora está indo contra mim, contra o reino, contra Deus. Eu vou largar Yahvé. Eu não quero mais servir a Deus. Não que muitos fazem. Se Davi tivesse feito isso, ele demonstraria que o seu Deus não era Yahvé, mas era Absalão, um ídolo. E eu estou aqui, pela palavra de Deus, lutando com o seu coração nesse momento. Por mais que você ame os seus filhos, assim como eu amo os meus, eles não são a razão da minha existência. Eu não fui criado, você não foi criado para viver para os seus filhos. Você foi criado para glorificar a Deus, para servir a Deus. Ainda que o seu filho seja um rebelde, sem causa. Ainda que ele esteja marchando para o inferno e para lá vá, você deve continuar firmemente no Senhor Deus. Não, isso não é falta de amor. Pelo contrário, nós iremos orar, ensinar a palavra, lutar com eles, pela vida deles, para que eles venham a ser salvos. Mas se permanecerem rebeldes, nós permaneceremos com o Senhor nosso Deus. Isso só revela o seu coração, crente. Que na verdade o seu Deus é o seu filho. Quando alguém deixa de adorar o Senhor, de vir à igreja, por causa das rebeliões dos nossos filhos. Ou seja lá, quais foram os problemas. Além disso, eu quero que você observe também como é que você precisa lidar com os seus inimigos. Sim, porque a semelhança de Davi, nós também temos que enfrentar inimigos. E pense naqueles mais básicos que todo cristão deve enfrentar: a sua carne, o mundo e o próprio diabo. Eles dizem para nós: não é essa a tua experiência? Em Deus não há salvação. Em Deus não há salvação. O diabo sussurra nos seus ouvidos dizendo: vai orar para quê? Ele não vai te perdoar. Ele não vai te perdoar. A tua carne se inflama, você fica com desejos de querer se entregar ao pecado e diz: porque eu já pequei assim, vou me entregar mesmo, não tem mais jeito para mim. Em Deus não há salvação. O mundo fala frequentemente, o tempo todo para nós: não há
salvação em Deus. Responda como Davi fez. A primeira coisa que você deve fazer é buscar a face de Deus. É clamar ao Senhor Deus. Meus irmãos, algo que é perigosíssimo para nós é se nós formos levados ao desespero, à falta de esperança. Os inimigos, eles trabalham para que isso aconteça, para que o nosso coração ele fique sem esperança alguma no nosso Deus. E uma vez que nós não temos esperança no nosso Deus, certamente iremos sucumbir. Eles trabalham para roubar, a semelhança de Absalão, que furtava os corações dos homens contra o seu pai. Os inimigos de Deus, eles tentam furtar a nossa confiança no nosso rei. E se eles conseguirem fazer isso com a sua conspiração maldita, nós vamos cair. Por isso, ou também por isso, você precisa ouvir a palavra de Deus frequentemente, combatendo a falta de esperança no teu coração, para que você seja encorajado, fortalecido, e o teu coração se alegre no Senhor e seja cheio de esperança em Deus. Cheio de esperança em Deus. Assim a tua confiança é renovada a cada dia, principalmente no dia do Senhor, quando você é lembrado que em Deus há salvação. Há salvação. Em nosso relacionamento pactual, o maior tesouro que nós recebemos do nosso Deus é o nosso temor ao seu nome, bem como também, como cantamos aqui no início do culto, a nossa confiança no Senhor dos exércitos. Deus pôs o seu temor no seu coração, para que você tema o seu nome, se você está em Cristo, e você confie no Senhor dos exércitos. Você não entendeu? Os inimigos se levantam numerosos, conspiram, tramam, são muitos, mas nós temos ao nosso lado o Senhor dos exércitos, que esmaga os seus inimigos, acaba com os seus adversários, destrói um por um. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer, a semelhança de Davi, é esse grito desolado, de clamor a Deus, de apelo ao socorro divino. Eu estou acuado, perseguido, sozinho. Não estou sozinho. Há um Deus nos céus que cuida do seu povo. Em segundo lugar, do verso 3 ao verso 6, nós vemos aqui uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que excede todo o entendimento. E note as imagens usadas aqui pelo salmista. No verso 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Meus irmãos, o salmista nesse momento ele traz a imagem do pacto abraâmico aqui, o pacto que o Senhor Deus fez com Abraão. A expressão usada por ele retrocede a Gênesis capítulo 15, versículo 1, onde o Senhor Deus assevera a Abraão que ele o guardará de todo o perigo. É Deus respondendo aqui. Ou no caso, Davi aqui, respondendo aos seus inimigos. Eles falam que não há em Deus salvação, mas Davi responde. Eles podem até dizer isso, mas eu sei quem tu és. Tu és o Deus do pacto, que firmou comigo uma aliança, que firmou um pacto com os meus pais. Qual é a implicação disso? O mesmo Deus que firmou um pacto com Abraão, que foi com Abraão, que foi com os pais de Davi, era com Davi. Qual é a implicação disso? Deus nunca abandona
o seu povo. Ele está lembrando disso aqui, meus irmãos. Veja a importância de fazer isso. De ter esse conhecimento da teologia pactual em sua mente, em seu coração, e lembrar na hora da aflição. Quando os perseguidores se levantam contra nós e tentam nos matar, Deus fez um pacto comigo. Ele cuida de mim, Ele cuida do seu povo. A verdade é o que Deus prometeu a nós, Ele vai cumprir. E o que Deus é para nós, Ele é até o fim, meus irmãos. Não há mudança, nem sombra de variação. Veja a imagem utilizada. O que é um escudo? Um escudo, como você muito bem sabe, é um instrumento para defesa. Para defesa. E não apenas isso. É um instrumento de defesa que recebe o ataque que era para você. Olha a riqueza da ilustração aqui. Os ataques que se levantam, que vêm contra nós, eles param ou eles batem no Senhor nosso Deus, o nosso escudo, a nossa proteção. Em outras palavras, o escudo toma para si o ataque contra nós. É o que ele faz. Por isso ele pode afirmar no verso 6, veja o verso 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim em todos os lados. Percebe? No verso 6 ele vai usar a mesma expressão aqui. Ele falou no versos 1 e 2 sobre esses milhares, essas várias pessoas, numerosas pessoas contra ele. E no verso 6 ele vai repetir isso. De fato são milhares, mas eu não temo. Por quê? Pelo que ele diz no verso 3 e verso 4. Verso 3 principalmente aqui. Porque o Senhor é o meu escudo. E aí veja, a imagem, pense nisso daqui agora. O escudo aqui, que é o Senhor, ele está cercando Davi por todos os lados. É por isso que ele não teme. O ataque pode vir de frente, por trás, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, de onde vier o ataque. O escudo, que é a minha proteção, o Senhor meu Deus, me livra. Ele recebe sobre si os ataques que eram para mim. Que eram para mim. A pergunta é, o que ele pode dizer aqui que ele mais tinha no Senhor? Veja o verso 3 ainda. O Senhor, ele diz, é a sua glória, és a minha glória, a minha honra. Davi tinha o seu Deus por sua glória. Ou seja, não importa o que ocorrerá comigo, eu sei que tudo que acontece é para o teu louvor, é para a tua glória. Há um outro contraste aqui também, que a gente precisa fazer. Na verdade, ele aparece no Salmo 4, mas essa ideia está presente aqui também no Salmo 3. Veja no Salmo 4, verso de número 2, primeiramente, se tem uma ideia mais clara. Salmo 4, verso 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Esse é um contraste que a Bíblia faz frequentemente entre glória, que traz a ideia de peso, aquilo que é pesado, e vaidade, aquilo que é leve. No caso, aquilo que é passageiro, que não tem valor, que não tem peso. O que tem peso para Davi? O que tem valor para Davi? Qual é a glória de Davi? O seu Deus, o seu Senhor. Percebe? Não é o reino, não é a coroa, não são os seus filhos. A sua glória é o seu Deus, o seu Deus. Ele fala ainda, no final do verso 3, e exaltas a minha cabeça. Isso traz a ideia de encorajamento, meus irmãos. O Senhor é aquele que restaura a sorte do seu servo. É aquele que o levanta, que o encoraja. E por que Davi pode falar tudo isso?
por causa desse pano de fundo do versículo 3. O pacto que Deus fez com Abraão. Em outras palavras, porque eu confio no eu sou, porque eu confio em Yahvé, naquele que é imutável. A imutabilidade de Deus me dá estabilidade, segurança. Eu sei que sou protegido, porque aquele que cuida de mim não muda. Ele não diz uma coisa hoje, amanhã outra. Ele não desfaz o que ele falou anteriormente, não. O que ele diz está dito e se cumprirá cabalmente. O que inclui aqui a proteção do seu povo. Sim, a firmeza com que Davi ora aqui, a sua confiança no Senhor, é fundamentada no pacto do Senhor Deus. E aí vem o versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Meus irmãos, o clamor de Davi, ele era constantemente ao seu Deus, ao seu Senhor. E certamente ele recebia reiteradas respostas. É essa a ideia no versículo 4. Ele está dizendo o seguinte: eu oro a Deus, eu clamo a Deus e eu sou ouvido. Como assim? O que Davi faz agora aqui é um trazer à memória do que Deus já tinha feito no passado. Ele está recordando. Ao Deus que eu já orei no passado, a este Deus que já ouviu reiteradas vezes as minhas orações, eu oro novamente e confio, porque no passado ele já me respondeu. A sua experiência com o Senhor Deus lhe dá base para poder afirmar isso. Deus já provou isso. Ele já me respondeu várias vezes. Certamente, Ele responderá mais uma vez. Na verdade, o que Davi fala aqui, expressa, não é somente uma oração. Digo, é uma oração específica, é um tipo de oração específica. Ele está falando de um clamor, meus irmãos. Algo que vem lá do fundo do seu coração. Uma oração, por assim dizer, fervorosa, de entrega total e completa ao Senhor Deus. À luz disso, eu cito aqui nosso catecismo maior de Westminster, na pergunta 185, que diz assim: como devemos orar? Resposta: devemos orar em temor e reconhecimento reverentes da majestade de Deus e com um profundo senso de nossa indignidade, necessidades e pecados, com corações penitentes, agradecidos e francos. Aí veja, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humildade e submissão, com humilde submissão à sua vontade. Foi assim que Davi orou ao seu Deus, fervorosamente. E qual é a resposta? O Senhor ouve o seu povo. O Senhor ouve o seu povo. E veja como ele fala isso. O Senhor ouve o seu povo do seu santo monte Sião. Que ressalta para nós aqui a soberania de Yahvé, lá do seu santo monte, onde ele prometeu abençoar o seu povo. É de lá que ele nos responde. Aquele que governa não apenas o seu povo, mas toda a terra. Ele nos garante a resposta. O que isso faz com Davi? O que isso causa na vida de Davi? Veja, versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. As palavras de Davi aqui, meus irmãos, elas expressam uma verdadeira quietude de alma. A sua mente está tranquila por causa da promessa de Deus. Ele não perdeu o seu sono por causa da perseguição. Ele estava consolado pelo próprio Deus. Ele tinha certeza de que Deus o guardava e o sustentava. E por que isso? Davi podia dormir porque ele confiava
no Deus que não dorme. Simplesmente por isso. Ele podia dormir à noite tranquila, de forma tranquila, porque ele confiava no Deus que não dorme. Vá para o Salmo 121. Salmo 121. Davi conhecia muito bem as promessas do Senhor Deus. Salmo 121, versos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Como eu já preguei o Salmo 127 aqui, e também o Salmo 3 agora, isso não é um chamado à negligência. No caso, o Salmo 127, não vou trabalhar, não vou buscar a provisão porque Deus vai me dar. Não, não é essa a ideia do salmista ali. Eu vou trabalhar, farei a minha parte, me empenharei naquilo que Deus ordena eu fazer, mas eu sei que o pão de cada dia é Deus quem me dá, é Deus quem me sustenta. Semelhantemente aqui, Davi não estava sendo imprudente com a sua vida. Ele tinha soldados, ele conhecia muito bem os lugares por onde ele passou. Certamente ele buscou esconderijos. Ele teve zelo pela sua vida e dos seus que estavam com ele. Mas todo o cuidado e proteção que ele estava ali proporcionando, que ele podia proporcionar àqueles que estavam com ele, naquela perseguição que estavam sendo afligidos, não iria garantir a proteção da vida dele e dos seus. Ele sabia que só poderia ser guardado se o Senhor o guardasse. Por isso ele dorme. É essa a ideia. Ele descansa no Senhor. Porque ele sabe que Deus não dorme. Os irmãos, Deus cuida incessantemente dos seus. O tema do sono, ele aparece principalmente no primeiro livro dos Salmos, o Saltério, que vai do Salmo 3 até o Salmo 41. Veja o Salmo 4 mais uma vez, verso 8. Observe como ele aparece aqui no Salmo 4, verso 8. Um salmo depois, o salmo está sendo exposto nessa manhã. Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 13, veja, Salmo 13, verso 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumine meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Meus irmãos, o sono que é como uma antecipação da morte, só pode ser seguro e abençoado quando o Senhor garante a segurança. E não entenda isso como se eu estivesse defendendo aqui jamais a doutrina do sono da alma, a doutrina herética dos adventistas. É claro que quando nós morremos, a nossa alma volta-se para o nosso Deus, estaremos conscientes com o nosso Deus. Mas essa figura do sono, ou a imagem do sono relacionada à morte, é no que diz respeito ao nosso corpo, que repousa na sepultura. Então essa imagem de um corpo ali sendo sepultado, repousando, deitado, já é figurado no sono. Quando nós dormimos, nos deitamos para dormir, figuradamente, isso aponta para o nosso repouso no túmulo. Nesse sentido que eu falo isso. Pois bem, ele só podia dormir porque ele tinha certeza que Deus o guardava. Qual é o momento da sua vida, do seu dia, que você está mais vulnerável? É quando você dorme. Podem fazer o que quiser com você, inclusive tirar a sua vida. Como é que um homem desse consegue fazer isso? Dormir naquela condição. Há um comentário que diz o seguinte: Davi podia dormir porque a mão de Deus era o seu travesseiro. A mão de Deus, a mão da providência de Deus, a sua mão invisível era o seu
travesseiro. Por isso ele podia dormir. Como é que alguém pode dormir e pegar no sono estando cercado de inimigos? Algumas mulheres reclamam da facilidade de seus maridos têm para dormir. Elas querem conversar, falar ainda algumas coisas, e o marido deita para o lado e dorme, começa a roncar rapidamente. Mas como é que alguém consegue dormir estando passando por tantos problemas como Davi estava ali? Para o ímpio, meus irmãos, isso é algo inexplicável. Inexplicável. E de fato, todos nós lidamos com essa questão da dificuldade de dormir em alguma medida. E talvez essa manhã seja a sua realidade aqui. Você esteja sem dormir por causa de aflições, de problemas, perseguição, sofrimento. Talvez até semelhante a Davi, no sentido de algo relacionado à família, à igreja. Qual é o caminho que você toma? O que você faz para lidar com isso? Se você abrir as redes sociais, antes delas, na verdade, mas digo ainda mais com o advento delas, você tem aí várias respostas para isso. Quantos terapeutas não aparecem se oferecendo para cuidar da tua insônia? Eles vão lidar com isso. Passarão seus medicamentos, passarão ali darão seu diagnóstico e assim tratarão o seu problema supostamente. Veja a diferença de alguém que descansa no Senhor. Alguém que descansa no Senhor, que tem certeza do sustento divino. Qual é a atitude dele aqui? Ele dorme. Davi não tomou nenhum medicamento, não teve consulta com nenhum terapeuta. A base do seu descanso, a base do seu sono, para ele dormir, era a confiança em Yahvé. Será que não fica claro para você isso? Quando, por vezes, deste púlpito principalmente, você escuta para lidar com problemas do coração, da alma. Temos que lidar espiritualmente, com os meios de graça. Ansiedade, insônia causada por fatores de preocupação, com problemas, com perseguição, não serão resolvidos com medicamentos. Você vai se tornar dependente, você vai ficar acabado com isso, fisicamente inclusive, e não vai resolver. Sabe por que não vai resolver também? Um dos motivos? Quando você vai ter que acordar no outro dia. Ou você vai se apagar até o dia da sua morte? Ficar lá em coma? Você toma medicamento à noite para dormir, dorme, de manhã o problema está lá para resolver. Para encarar ele de frente, lidar com ele. E aí? Como é que você faz? Vai se entupir de remédio, não é isso? Não, você é chamado nessa manhã para confiar em Deus. Confiar em Deus. Não apenas de boca. De coração. Confiar em Deus. Deita e dorme. Deita e dorme. Não de forma negligente, mas porque o Senhor Deus cuida de ti. O Senhor Deus cuida de ti. Cuida de ti. Em último lugar, depois dessa paz que excede todo entendimento, que os ímpios não conseguem compreender, paz essa que só pode ser encontrada em Cristo, Davi agora faz uma oração final. Uma oração final, meus irmãos, nos versos 7 e 8, que tem dois aspectos aqui, são duas petições. A primeira petição é uma imprecação, no versículo 7. Observe, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. A linguagem de Davi aqui é uma linguagem bélica, uma linguagem de guerra. Ele usa aqui duas imagens, tanto o ferir os queixos, bem como também o quebrar os dentes aqui. O golpe, meus irmãos, descrito por Davi, ele torna o inimigo incapaz de realizar aquilo que ele desejava. Na verdade, o golpe aqui descrito é uma resposta de Yahvé à blasfêmia deles. Atente a isso.
Os mesmos que estavam dizendo, em Deus não há salvação, que usavam seus lábios, suas línguas, suas bocas, para blasfemarem contra Deus. Deus diz, eu quebro os dentes deles. Eu arrebento seus queixos. Eles não mais vão proferir isso. Eles serão silenciados, calados por mim mesmo. Davi está clamando a Deus para que faça isso. Levanta-te, Yahvé. Levanta-te, Deus. Julga a tua causa. Derruba os teus inimigos. Os faz calar. Diante disso, eu preciso lembrar a igreja a natureza da imprecação. Vocês já foram ensinados sobre isso, mas sempre que um salmo ou qualquer outro texto toque nesse assunto, é importante nós lembrarmos. Porque a pessoa tem dificuldade com esses versículos aqui, com esse versículo 7 principalmente. Às vezes mesmo conversando, em aconselhamento, visita pastoral, eu escuto às vezes algumas dificuldades e é compreensível, até certo ponto isso, os irmãos dizerem, pastor, quando a gente vai cantar aquele salmo, tem aquela fala, aquele versículo, tem uma maneira, parece falar de uma forma odiosa. Entenda de uma vez por todas, que o salmo aqui, primeiro, como eu disse, tem esse contexto de fundo de guerra. O Senhor dos Exércitos é quem vai derrubar os seus inimigos. Em segundo lugar, Davi não está fazendo uma oração que é fruto do seu coração, no sentido de que um ódio dele contra os seus inimigos, de forma pessoal. Não, Davi é o rei, e ele fala na condição de representante de Deus na terra. Então aqui, é o próprio Deus usando Davi para falar o que ele vai fazer com os seus inimigos. Outra coisa também, o que Davi clama aqui, a imprecação que ele diz, Senhor, destrói, faz isso, não é contra os seus inimigos meramente, mas é contra os inimigos de Deus. Destrói, derruba, quebra os teus inimigos. Os teus inimigos. Mas pastor, isso não é uma ordem contrária à ordem de Cristo de orar pelos inimigos? Não, não é. Não é. Porque a mesma palavra de Deus que nos ensina para orarmos pela conversão dos ímpios, também nos ensina para nós orarmos pelo juízo de Deus contra os pecadores impenitentes. Impenitentes. Quando você fala, quando nós falamos publicamente, quando você fala na sua oração, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O anseio da tua alma, de que Cristo volte, está incluso em imprecação aqui. Porque a volta de Cristo implica na destruição dos seus inimigos. É o juízo do Cordeiro de Deus, do Leão de Judá, contra todos os seus adversários. Então, querer que Jesus volte é querer a destruição dos seus inimigos. Também. É muita hipocrisia, irmãos. Não estou falando dessas pessoas que falam com sinceridade no coração. Digo dos de fora, que costumam se levantar contra os salmos imprecatórios, de maneira a dizer que eles não podem ser cantados. Se não podem ser cantados, deveriam ser retirados da Bíblia. Não podem nem ser pregados, então. É a palavra inspirada do nosso Deus. O próprio Deus revelou isso para nós. Isso é a demonstração da sua justiça, da sua santidade, da sua retidão. Em última instância, a oração de Davi aqui é a oração do próprio Cristo. Lembre-se que Cristo está nos Salmos, não apenas como o seu autor, não apenas como o seu tema aqui, a mensagem sobre Cristo, mas o próprio Cristo canta os Salmos no meio da congregação, como diz o autor aos Hebreus. A oração aqui é do próprio Cristo, é o Cristo que fala isso. É Ele quem vai quebrar os queixos, os dentes, e arrebentar com os queixos dos seus inimigos. É Cristo, meus irmãos. A imprecação aqui é legítima. E por último, antes de ir para o verso 8, lembre-se que os inimigos de Cristo não são somente o papado, o islamismo, não somente os
pecadores impenitentes de forma geral. Tudo isso é verdade, mas também Satanás e os demônios. Que contra estes não existe imprecação que seja suficientemente severa. Eles merecem ouvir isso. O diabo e os seus anjos são os pecadores mais impenitentes que existem. O que resta a eles é o juízo de Deus. Esse é o equilíbrio do Evangelho. Veja, você ora para que Deus converta o coração dos ímpios, que Ele os conduza ao arrependimento. Na mesma oração você diz, mas Senhor, se não se arrependerem, se não temerem ao Senhor, se não crerem em Jesus Cristo, que o Senhor execute o seu juízo, para a sua glória, vindicando assim a sua justiça. A segunda oração que Davi faz, a segunda aspecto da sua oração, depois de uma imprecação, uma bênção que é descrita. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Meus irmãos, é assim que o reino de Deus ele é estabelecido. O rei, ele confia exclusivamente no poder de Deus. Todos os inimigos de Yahvé, eles são destruídos. Por quê? Porque Yahvé tem poder para salvar. Mais uma vez, Davi está respondendo aqui os inimigos. Os mesmos que disseram, Deus não tem poder para salvar, ele está dizendo no versículo 8, do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. E a palavra usada no hebraico, no original, para salvação aqui, a palavra também pode ser traduzida por livramento, é a palavra de onde deriva Yeshua, Jesus. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem o livramento. Davi, como você muito bem sabe, não foi apenas um poeta. Ele era um profeta. E este salmo aqui, em última instância, não é sobre Davi, não é sobre Israel. Em última instância, ele é fundamentalmente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro rei. E nesse salmo, nós podemos contemplar aqui a sua beleza, o seu reinado, a sua justiça, o seu cuidado para com o seu povo. Não foi o que aconteceu com ele? Não apenas uma parte, um grupo grande de pessoas, mas o mundo inteiro se opôs a ele. O povo da aliança o rejeitou, como diz João 19,15. Não temos rei senão César. Eles zombaram de sua alegação de realeza. Lá em Mateus 27, versículos 28 e 29, diz o texto, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo, salve, rei dos judeus, tu não é rei? Seus inimigos zombaram dele, meus irmãos, dizendo que Deus não iria libertá-lo. Mateus 27, mais uma vez, versículos 42 e 43. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel. Desça agora da cruz. E de fato creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois ele diz, sou o filho de Deus. Zombaram dele também nesse sentido, quanto ao livramento, à salvação, nesse caso, por ele não ter recebido. Assim como Absalão se voltou contra Davi, o mundo que o próprio Cristo criou se voltou contra ele. Jesus, como rei e homem de oração, meus irmãos, na sua aflição, se voltou ao seu Pai. Hebreus 5,7 diz que durante os seus dias de vida na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Ele clamou àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Muito mais do que Davi,
Na verdade, perfeitamente obediente ao seu Deus, ao seu Pai. Ele nunca hesitou em sua confiança, a confiança no seu Pai, que o libertaria até mesmo do túmulo. Como o Salmo 16, verso 9 a 11 diz. Veja aí o Salmo 16, está próximo de você, o Salmo 16, versos 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração. É Cristo falando, veja. E o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A promessa de Deus de livrá-lo da sepultura. Este salmo aqui nesse final, o Salmo 16, fala da ressurreição de Cristo. Num dia como este, no primeiro dia da semana, do Senhor é a salvação. O Senhor proveu livramento para o seu ungido, para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sabia muito bem, o nosso Senhor, que depois do seu sofrimento viria a sua glória. A sua glória. E nisso ele descansava, confiando em seu Pai. E aí vem a segunda parte da oração, dessa bênção aqui, no verso 8 ainda. E sobre o teu povo, a tua bênção. O que Davi está fazendo aqui? Davi não é apenas um representante de Deus para o povo. Davi é também um representante do povo para com Deus. Aquilo que o rei almeja, ele deseja para o seu povo. Aquilo que ele conquista para si e para o seu povo. Como diz Calvino, a prosperidade do povo, ou melhor, a prosperidade do rei é a prosperidade do povo. O que Deus dá, o que Deus concede ao rei, ele concede ao seu povo. Lembra quando a gente canta aqui, nos Salmos? Concede ao rei, Senhor, o teu favor. Nós estamos cantando e orando em que sentido, irmãos? Que o Senhor, por causa de Cristo, nos conceda o favor. Que a tua bênção seja sobre nós, por causa do teu ungido, por causa do teu filho. É por isso que esse salmo, que foi cantado por Cristo, que é cantado por Ele, ele pertence também a nós, como seu povo. Você e eu, que estamos em Cristo, somos unidos ao nosso Redentor, de tal maneira que tudo que Ele fez e conquistou, fez em nosso lugar e para o nosso benefício. Morremos com Ele na sua morte, ressuscitamos com Ele em sua ressurreição. Todas as bênçãos celestiais que são derramadas sobre o povo de Deus, são por causa de Cristo. A bênção do Senhor está sobre nós, porque o nosso Rei, o nosso Redentor, orou por nós e ora por nós. Portanto, devemos orar como o nosso Rei orou. E assim como ele expressava a sua aflição diante de Deus, devemos expressar a nossa. Assim como ele estava confiante na sua libertação, você também deve estar. É assim que você responde? É assim que você tem lidado? Problemas de insônia ainda? Concluo citando aqui um trecho de um cântico muito conhecido que nós gostamos muito de ouvir em nossa casa e de cantá-lo. Ele vem para te salvar. Quando você estiver lidando com a insônia, ou então lidando com alguém que esteja passando por isso, por causa dos seus sofrimentos, da aflição, da perseguição, diga para os temerosos: não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado: o teu Senhor virá. Contempla o Senhor
e Ele te levantará. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o Senhor, quando clama o seu nome, Ele então virá. Ele é o teu escudo em meio às lutas, o refúgio, o teu refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio às batalhas. Ele vem para te salvar, porque do Senhor é a salvação. Problemas para dormir? Eu me lembro, ainda em Teresina, quando conversando com alguns seminaristas, dentre eles o ainda então seminarista Samuel Vasconcelos, filho do pastor Josafá, falou sobre o CD dos Salmos que você deve ter adquirido, e se não adquiriu, já deve ter... deve ter não, na verdade a gente canta alguns salmos aqui na nossa igreja, então certamente você já cantou esses salmos. E conversando, ele falou assim, para mim e outros colegas, sabe o que é interessante? É que no Salmo 3, a melodia dele, lá naquele trecho, que fala sobre dormir e pegar no sono, a melodia, ela se adequa ali à letra de tal maneira que dá essa ideia de uma canção de ninar. Você percebeu isso quando você canta o Salmo 3? Essa diminuição na melodia, que segue inclusive o padrão dos Salmos. Outro momento eu falo sobre isso. Os marcadores lá, o selá. A harmonia de acordo com a teologia do Salmo, o tema do Salmo. As pausas. Pego no sono, essa ideia de maior calmaria, de tranquilidade. Pego no sono. Hoje, você está sendo medicado quanto a isso. Sem nenhum tipo de autoexaltação aqui. Mas como os puritanos diziam, os ministros são médicos da alma. Pois eis a receita para você nessa manhã, como médico da sua alma. Cante o Salmo 3. Está ansioso? Está passando pela aflição? Perseguição? Filhos rebeldes? Inimigos por todo lado? Tome doses diárias do Salmo 3. Cante, ore, medite, creia, confie, descanse. E é de graça. É de graça. E a véspera sustenta o seu povo, meus irmãos, em Cristo. Por isso, você pode dormir em paz. Deus os abençoe, em nome do Senhor. Amém.